Amém. Mateus capítulo 6, vocês encontraram? Amém? Portanto, vós orais assim. Vamos ler juntos? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículos 14 e 15 também. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Irmãos, em nossos dias, nós vemos muito as pessoas orando, tendo uma oração como uma prática habitual, uma oração que foi decorada e repetidas vezes, todas as vezes que vai orar, ora a mesma oração. Nós entendemos que Jesus, nesse contexto, os discípulos queriam aprender a orar, e queria receber o conselho de Jesus, como orar. E nessa noite, sobre o tema, eu quero abordar os irmãos, que Jesus, Ele nos ensina a orar da cabeça aos pés. Fala comigo, da cabeça aos pés. Como assim? Irmão Fabrício, da cabeça aos pés, Jesus ensina a gente a orar assim, Ele nos ensina a orar da cabeça aos pés. Obviamente essa oração, ela é abrangente, e como Jesus ensinou os discípulos a orar, começando assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade em nós. Aqui ele já começa a deixar claro que o que deve ser sustentado em nossa vida é a vontade de quem? De Deus. Seja feita a tua vontade. E a minha oração deve ser da cabeça aos pés, porque eu quero deixar um texto que se encontra no livro de Tessalonicenses, porque na época em que Paulo estava convivendo com os tessalônicos, eles estavam tendo dificuldade de relacionamento, dificuldade de conviver, inclusive nos momentos de buscar ao Senhor. E aí ele diz lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o nosso irmão Moacir abriu o culto lendo parte desse texto aqui, que a oração deve ser somente de manhã, a oração deve ser somente de dia, somente no domingo? Não, a oração deve ser sem cessar. E o apóstolo Paulo falou o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a alma e corpo, fala comigo, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor. E aqui eu digo para você: fiel é o que vos chamam, o que também o fará. Aqui Paulo, depois de vários conselhos que ele falou a respeito da oração de buscar o Senhor, ele estava falando: olha, eu espero que vocês entendam o seguinte, que Deus quer que vocês sejam santos em toda a vossa maneira de viver, santos no espírito, santos na vossa alma e santos no vosso corpo. E aí, como que eu vou abordar a mensagem da oração nessa noite? É porque o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a orar abordando a questão do corpo, a nossa mente. Primeiramente, abordando a nossa mente. De que forma?
Irmãos, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, eu quero ler para os irmãos, diz o seguinte, Romanos, capítulo 12, versículo 2, aleluia, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, o quê? A mente. Na nossa mente é o começo de tudo. Tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, começa primeiramente na nossa mente. Quando você acorda, primeiramente vem o desejo da sua mente assim, eu quero levantar, eu vou levantar, e vou ao banheiro, e vou na cozinha, comer alguma coisa, tudo começa na sua mente, lá é o desejo, que brota o desejo, lá na sua mente. E aí, como nós devemos orar, da cabeça aos pés, então precisamos orar primeiramente, para que Deus domine o nosso entendimento, a nossa mente. Uma vez a nossa mente dominada, todo o nosso corpo vai ser controlado. Se você não conseguir dominar a sua mente, o seu corpo vai ficar descontrolado. Alguém conhece um navio muito grande? Já viu um navio muito grande? O que controla o navio é algo muito pequenininho, que chama o quê? Que fica lá debaixo do navio. O leme. Ele é bem pequenininho em relação ao grande navio, cruzeiro. Ele é bem pequenininho. A sua mente é pequena, mas ela domina todo o corpo. Portanto, quando vocês orarem, quando nós orarmos, oremos para a nossa mente, para que Deus controle o nosso pensamento, porque é a partir da nossa mente é que todo o nosso corpo vai ser controlado. Tudo que a gente falar, tudo que a gente ver, que aí daqui a pouco nós vamos falar sobre outras coisas, mas primeiramente eu queria falar sobre a nossa mente. O que você tem pensado hoje? Durante a semana, o que você tem colocado na sua mente? Porque o diabo primeiro lança a seta na sua mente, na nossa mente. Ele lança a seta na nossa mente e você começa a pensar coisas que não deve. E daquilo ali, para sair da sua mente, se tornar ação, é um passo. Se você não resistir o diabo na sua mente, o diabo começa a atacar a sua mente, o seu desejo, a sua vontade. Mas o Senhor nos ensina o seguinte: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E aí, eu quero compartilhar com os irmãos um outro texto que está em Filipenses. Irmão Fabrício, como que eu vou orar então? Ora para Deus da seguinte forma. Filipenses capítulo 2 diz o seguinte: com efeito, o ministério da iniquidade já opera em nós. Acho que eu marquei o texto errado, é Filipenses mesmo. Filipenses capítulo 4, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, Filipenses capítulo 4, versículo 8, tá? Filipenses capítulo 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa a sua mente. Senhor, eu quero ter a mente de Cristo. Senhor, durante o dia eu quero pensar no Senhor. Durante o dia eu quero, mesmo trabalhando, sentir que a minha mente está constantemente, aleluia, pensando em Jesus, pensando no Criador, pensando naquilo que o Senhor fez, faz e fará. Aleluia, minha mente precisa estar voltada para Jesus o tempo todo. E aí as pessoas, como? Quando você olha um pássaro, você vai olhar para ele. A pessoa que tem Jesus, a mente de Cristo, olha, ele olha para o pássaro, glória a Deus, que maravilha, que pássaro lindo, que lindo. Outro dia, eu estava em casa,
já 5:30 da manhã, quase acordando, 6 da manhã. Aí, eu ouvi um negócio que estava me acordando, foi um batuque na janela. Na janela. Toda hora. Misericórdia, que incircunciso é esse? Me acordando uma hora dessa, 5:30 da manhã, e estava lá na janela. Misericórdia, segundo andar, como que o cara está indo aqui bater aqui na minha janela? Aí, irmãos, eu vi que coisa linda, abri a cortina, olhei, era um pica-pau batendo na janela. A janela tem reflete por lá de fora, tem tipo uma película, reflete que fica igual um espelho. Aí parece que o pica-pau chega e fica vendo o espelho lá, e descobri que todo santo dia ele vai lá, então ele me acorda todo dia. Eu fecho, está lá o pica-pau lá, toda hora certinha, ele está lá me acordando. Lindo, aquela cabecinha vermelha assim, né? Tupete, mas eu fiquei triste, porque no momento em que eu vi, eu tentei abrir um pouquinho a janela, ele voou, mas sempre no mesmo horário, ele está lá, batendo na janela. Falei, continua, esse é o horário mesmo que eu tenho que levantar, para falar com Deus. Glória a Deus por esse pica-pau. Se for um incircunciso, ele vai olhar para o pica-pau, esse pica-pau veio do inferno, tem que queimar esse pica-pau, tem que matar esse pica-pau aí e tal. Irmãos, dê glória a Deus por tudo, dê glória a Deus pela vida, dê glória a Deus pelo sol, pela chuva. Na sua mente tem que ter a mente de Cristo. Quando a pessoa chegar para Deus e falar, Deus, na época em que do juízo final, e falar assim, Senhor, eu nunca te vi, eu nunca te conheci, Deus vai falar assim para ele, você é um baita mentiroso, hein? Você é um baita mentiroso. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Mas por que Deus vai falar isso? Porque Deus, Ele criou todas as coisas para a glória dEle. Quando o ser humano vê as coisas que Deus criou, é exatamente para ver Deus na própria criação. Se ninguém falar de Jesus para você, você vai olhar para o sol e falar, poxa, esse foi feito por Deus. As coisas criadas por Deus é para manifestar a glória dEle. Tudo é dEle. Então a sua mente tem que estar voltada para Deus. Se o sol está quente, glória a Deus. Se está fazendo muito frio, glória a Deus. Se está fazendo muito calor, não interessa, irmãos. Coloque a sua mente para funcionar no mesmo sentido do céu. Sua mente de Cristo, a mente de Cristo. Então, o que devemos pensar? Nós devemos pensar em política? Não, esquece política. Nós devemos pensar nas coisas terrenas. Irmão, só vai te frustrar. Pensa nas coisas de Deus. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, comece a pensar nessas coisas. Ocupe a sua mente com isso. E aí diz o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, quando você quer sentir paz, a sua mente tem que ter paz. A sua mente tem que brotar paz nela. Como? Só existe uma possibilidade: enche a sua mente da presença de Deus, da palavra de Deus. Medita nela, medita nela, medita nela dia e noite. Medita nela, vive a palavra, leia a palavra, come palavra, medite na palavra. Sabe o que o Senhor Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O próprio Jesus falou isso. Quando nós enchemos a nossa mente da palavra de Deus, outro dia eu falei aqui que eu estava ministrando uma palestra na empresa, num trabalho que tem lá. Do nada eu falei um glória a Deus lá sem querer, que eu estava empolgado, né? Parecia que estava na igreja.
na palestra, eu falei, o glória a Deus. Aí o pessoal assustou assim, mas o que é esse cara ficou doido? Eu falei, não, irmão, é porque o meu coração tá cheio da presença de Deus. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Porque se fosse um circunciso, iria sair um palavrão, iria sair uma palavra pornográfica, iria sair uma piada imoral. Mas o meu coração está cheio da presença de Deus. No entanto, a minha boca reflete tudo aquilo que o meu coração está cheio. Aí assustaram. Eu falei, não, gente, não estou na igreja não, mas glória a Deus por tudo, tá? Eu estou querendo dar glória ao Senhor. É isso que acontece. Quando nossa mente está cheia de Deus, eu ainda vou falar sobre a palavra, né? Sobre a boca. Nós precisamos educar a nossa mente a pensar as coisas de Deus. E se o diabo colocar uma seta na sua mente para pensar, orando, ora, Senhor, eu quero repreender este Satanás em nome de Jesus, que está me levando a pensar coisa que não deve. Tem pessoas que pensam em suicídio, irmãos. Já vi gente aqui chegar, ô pastor, ore por mim, porque eu não paro de pensar em suicídio. É o diabo jogando a seta nele, na mente dele. Suicídio, isso é do Satanás. Isso é possível vencer na oração. Na oração. A Bíblia fala que existe caças de demônio que só saem o quê? Com jejum e oração. Então precisamos orar. Senhor, domina a minha mente. Satanás, sai da minha mente em nome de Jesus. A minha mente é a mente de Cristo. Segunda coisa em que devemos orar. Precisamos orar para os nossos olhos. Irmãos, orar para os olhos, isso é muito sério. Porque se na sua mente é a fonte, o que vai fazer a sua mente trabalhar é aquilo que você vê e aquilo que você ouve. É a janela da sua alma. Então, como igreja de Deus, você precisa começar a filtrar, escolher aquilo que você está vendo. Porque muitas vezes nós tomamos decisões por ilusões daquilo que a gente vê. Muitos anos atrás, a cerveja, marca de cerveja, acho que vocês vão me ajudar a lembrar. Agora sumiu o nome, mas a propaganda que ela fazia é o seguinte, ó: experimenta. Lembra dessa cerveja que fazia uma propaganda assim? Acho que é Nova Skin, cerveja Nova Skin. E eles colocavam uma imagem lá, colocavam uma imagem de o povo na praia, mulheres bonitas, e o copo de cerveja até suando. E o tempo todo a música assim, ó: experimenta. Aí a pessoa olha aquilo ali, aquilo vai para a mente da pessoa. A pessoa, ao ver a propaganda, a boca da pessoa já começa o quê? Começa a salivar, porque aquela imagem está fazendo com que ela deseja ardentemente provar, experimentar aquela cerveja. Mas o livro de Romanos, quero dizer para os irmãos, Romanos diz o seguinte, Romanos 12, lá o Senhor Jesus está falando para experimentar sim. Romanos capítulo 12: e não vos conformeis com este século, mas transformai a vossa mente, para que experimenteis. Se o diabo está falando para você experimentar cerveja, mas o Senhor está falando para que experimenteis, qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se os seus olhos estão voltados para Deus, para a vontade de Deus, aí você vai começar a experimentar a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus.
E a minha oração hoje é o seguinte, da cabeça aos pés: Senhor, eu quero entregar a minha mente ao Senhor, a minha mente. Agora eu quero entregar os meus olhos ao Senhor. Os meus olhos precisam estar focados na palavra, focado, aleluia, naquilo que o Senhor quer revelar para mim todos os dias. Mas tem pessoas que falam assim: eu não consigo ouvir, eu não consigo falar com Deus, conversar com Deus. Eu vou dizer para os irmãos: quer conversar com Deus? Leia a palavra, porque esta é o quê? A palavra de quem? Palavra de Deus. Leia a palavra. Mas eu não consigo ouvir Deus. Leia ela de voz alta. Leia ela com a voz alta. Você vai ouvir Deus falar com você. Leia ela de voz alta. Você vai ouvir Deus falar com você, porque Deus fala conosco quando nós lemos a palavra do Senhor. Você vai ouvir Deus falar ao escutar a palavra do Senhor. Em Apocalipse está escrito assim: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a palavra. Então, nesse sentido, preste bem atenção, os nossos olhos tem que estar voltado para Jesus. Não permita você perder o controle daquilo que você vê, daquilo que seus filhos veem, daquilo que você coloca dentro da sua casa para os seus filhos verem. Porque isso aqui é uma novelinha de nada. Irmãos, olha que essa novela só está ensinando coisa que não presta para o seu filho. Sabe o que tem nas novelas de hoje? Imoralidade, prostituição, lascívia, corrupção, tudo que não presta tem nas novelas. Então ore e pratique. Senhor, eu quero orar para que os meus olhos estejam voltados para Deus, e permita que a minha força seja suficiente para resistir àquilo que eu vou escolher, para os meus filhos, para o meu lar, para a minha família. Como igreja de Deus, preciso me orientar através da oração. Senhor, eu quero orar, aleluia, pedindo ao Senhor que controle a minha mente. Peço ao Senhor controle nos meus olhos. Eu não posso ficar vendo coisas imorais, eu não posso ver coisas que não agradam ao Senhor. Os meus olhos precisam ser santos. Santo, fala comigo, santos. Amém. Outra coisa, irmãos, quando nós deixamos e falamos assim: não tem problema não. Vou ler para você Salmos. Está escrito Salmo 101, 101:3. Diz o seguinte: Salmo 101, versículo 3. Salmista dizendo: cantarei a bondade e a justiça, e a ti, Senhor, cantarei. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Não porei coisa más diante dos meus olhos. Sabe por quê? Ele aprendeu na prática o que é dar lugar àquilo que seus olhos veem de errado. Davi era rei, poderoso, achava que podia tudo. Num determinado momento estava lá na varanda do seu palácio, tranquilo, calmo, o exército guerreando, pelejando, o exército dele lá guerreando, e ele na varanda do quarto viu uma senhorinha lá tomando um banhozinho, né? Tomando um banho, e ali ele deu lugar ao diabo naquele momento, porque primeira coisa são os olhos. O diabo ataca com os olhos, você vê, e se você não repreender naquele momento, vai cair mesmo. E aí a queda de Davi com a Betseba foi exatamente isso. Ele na varanda do palácio viu ela tomando banho e desejou a mulher, ficar com a mulher do seu, o quê? General de guerra lá, auxiliar, um dos principais, homem de confiança, e desejou a sua própria esposa do
do seu general de exército lá, e ele fala, de Urias, né? E aí de repente, irmãos, começou a queda de Davi. Daquele dia em diante, começou a queda, porque Davi, ele viu, deu lugar ao diabo, e aí caiu, pecou contra Deus, adulterou, e aí veio a ruína do reinado de Davi, porque ele pecou contra Deus. Depois desse pecado, você pode até ler o Salmo 51, que o Salmo 51 é a confissão de Davi. Como que foi a confissão? Davi se trancou no quarto, depois que o profeta foi lá, deu nele uma cajadada. Abre o teu olho, rapaz, ó, seus olhos estão fechados para Deus. Você está em pecado, se conserte. E aí ele se arrependeu, ele trancou no quarto, né? Se vestiu lá de pano de saco e ficou ali trancado no quarto até sentir verdadeiramente o perdão de Deus na vida dele. Mas a origem foi ele ter aberto os olhos e dado lugar para o diabo, porque ele não vigiou. Não vigiou. Então, a Bíblia nos orienta o seguinte, na oração, vigiai e orai. Fala comigo. Vigiai e orai. A minha oração é da cabeça aos pés. Senhor, domina minha mente. Senhor, domina os meus olhos. Senhor, agora eu quero que o Senhor domine os meus ouvidos. A minha oração para os meus ouvidos. Como que Deus vai abençoar você se você fica ouvindo coisas que não deve? Primeiro, vê coisas que não deve. Depois, ouve coisas que não deve. A sua oração deve ser constantemente: Senhor, coloca um filtro aqui nos meus ouvidos. Eu não quero ouvir coisas más. Eu não quero ouvir as coisas que não agradam ao Senhor. Tessalonicenses capítulo 5, 19. Quero abrir com os irmãos e ler esse texto aqui. O irmão Moacir leu esse texto, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não apagueis o Espírito. Sabe como que o Espírito é apagado do nosso? Quando você não consegue mais, não é sensível à voz de Deus. Você não consegue mais ser sensível. Ah, eu vou naquela igreja lá, porque naquela igreja, quando eu entro lá tem um telão de LED, eu choro quando eu saio, e eu tenho um monte a todas as pregações que é feita lá, eu sinto, né, que o meu eu fica todo cheio. Cuidado, porque a verdadeira igreja de Deus, quando você ouve a pregação da palavra, ela te constrange a mudar, te coloca na parede e fala: olha, você precisa se arrepender do pecado, da velha vida, abandonar o mundo com a sua iniquidade e viver em novidade de vida. Aquela pregação que não te confronta, não é apenas coach. Como é que fala agora? É apenas coach, que fica massageando o seu ego. Se a pregação do evangelho não te constranger a mudar a sua vida, a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar, a sua maneira de falar, essa não é a pregação do evangelho. Evangelho verdadeiro é aquele que te coloca na parede e te faz pensar em mudar de vida. Senhor, eu estou vivendo errado, agora eu quero mudar de vida. É o que chamamos de metanoia. Arrependa-se, muda de direção, muda de comportamento, muda de vida, muda de direção. Esse é o verdadeiro evangelho. Se você vier para a igreja Projeto Júbilo e começar a ouvir mensagem que massageia o seu ego, alerta o pastor, eu estou sentindo algo errado. O evangelho é o seguinte, é para constranger, porque está valendo a eternidade da minha vida. Para onde eu irei? Se eu não mudar, eu não irei para o céu. Você acha que lá no céu tem esse negócio de controle? Como é que é controle de fronteira? Lá os países têm imigração? Tem. No céu tem controle muito rigoroso.
No Brasil não tem controle de imigração, não. Entra gente de tudo quanto é lado, vem aqui para o Brasil e tal. Mas no céu não. No céu tem controle de imigração. Lá no céu vai entrar somente lavado e remido no sangue de Jesus. Somente aquele que tem a mente de Cristo. Somente aquele que coloca os olhos na palavra, na luz do Evangelho. Somente aqueles que dão ouvido à voz de Jesus. E o Espírito Santo está dizendo: olha, não endureçais o teu coração quando ouvires a voz do Espírito. Eu digo para você, existe uma outra coisa que precisa ser colocada na nossa oração diária. Senhor, é da cabeça aos pés, minha mente, meus olhos, meus ouvidos e agora a minha boca. Peça que nenhuma conversa impura saia da sua boca, nenhuma palavra imoral, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Use a sua boca para abençoar. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu esposo, minha esposa. Vá com Deus. Isso tem sumido na nossa geração, não é verdade? Quando você sai para trabalhar, a pessoa sai, não pede bênção. Eu tenho o costume de chegar na casa da minha mãe e meu pai e falar: benção, mãe. Benção, mãe. Bênção, porque eu estou precisando de bênção. E a mãe fala: Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Comece a pronunciar a palavra de bênção, declarar bênção na sua família, para o seu esposo. Vai para trabalhar, meu esposo? Vai na bênção do Senhor. Passe o dia trabalhando e que seja uma bênção, seja próspero, seja um sucesso. Seu filho, a mesma coisa. Vai, filho, vai para a escola, seja uma bênção. Se tu uma bênção. Fala para o seu irmão aí: se tu uma bênção. É isso, se tu uma bênção. Nós precisamos orar para que as nossas palavras sejam pronunciadas de maneira que possamos abençoar e não amaldiçoar. Aliás, o Senhor Jesus, ele falou assim: olha, orai por aqueles que vos perseguem, abençoai aquele que vos amaldiçoam. A oração é assim: perdoai todos aqueles que vos têm ofendido. Oração é isso. Senhor, precisamos colocar em prática, da cabeça aos pés. E diz o seguinte, aliás, antes de falar, eu quero ler o texto de Efésios. Vocês podem acompanhar comigo. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, 15 a 29. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua a sua própria, o aumento, a edificação de si em amor. E aí o versículo mais adiante, o texto é grande, de 15 até o 29. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andei como andam os gentios, com seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para cada vez, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes em Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências de engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão
e em verdade. Então, nesse sentido, eu quero dizer para os irmãos que a nossa oração é para que Deus nos revista do novo homem, em santidade, na mente, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos e na nossa boca. Amém? Que as nossas palavras sejam proferidas segundo a vontade do Senhor. O nosso coração vai estar cheio agora, eu quero orar por ele. Fala assim: irmãs, eu quero orar pelo seu coração. Irmão, eu quero orar pelo seu coração. Por que temos que orar pelo coração? Não estou falando o coração de carne não, tá? Não é esse coração de carne não. Esse que pulsa, tudo. Embora é importante orar e você cuidar dele. Começar a dar uma corridinha, uma caminhada, de vez em quando, todo dia um pouquinho. É bom cuidar dele. Mas não é desse coração que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do coração, que é a fonte de todo sentimento. Peça para Cristo que seja entronizado nele e que possa amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, na oração, ele estava preocupado conosco, com o nosso coração. Olha, perdoai todos aqueles que vos, o quê? Perseguem. Temos que perdoar, orar por eles, orar. E essa prática, ore para que seu coração continue sempre manso. Só é possível ter um coração manso se deixar o Espírito Santo trabalhar nele. Muitas vezes, eu citei aqui agora há pouco, na oração que nós fizemos, de 19 horas, que muitas vezes é melhor ter paz do que ter o quê? Fala comigo. É melhor ter paz do que razão. Muitas vezes nós só teremos paz. Eu lembrei da palestra que foi dada lá no retiro, né? O irmão ministrou uma palavra lá, um abençoado. Porque muitas vezes, se a gente não dominar a nossa boca e não dominar o nosso coração, nós não vamos dormir, nós não vamos ter paz, nós vamos ter encrenca todo dia, problema todo dia. É melhor ter paz. Amém? E por o próximo, oremos para os nossos braços. Peça que Deus fortaleça os seus braços. Ore para que você tenha prazer no seu trabalho e na obra de Deus, naquilo que você faz. Quando fala de braços, mãos, fala de trabalho, a Bíblia fala de trabalho. Não podemos dar o luxo de ficar dando lugar à preguiça. Sabe o que Deus fala em Provérbios para o preguiçoso? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vamos falar de novo esse versículo? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Irmão, não dê lugar para preguiça. Vamos trabalhar, né? Trabalho e matou alguém, irmão? Eu nunca vi falar que trabalho e matou alguém. Agora preguiça sim. Mata a pessoa e mata todas as pessoas que estão em volta dela. Preguiçoso contamina, já viu? Preguiça contamina. Então é necessário que a gente entenda que o homem, servo de Deus, não pode dar lugar à preguiça. É preciso trabalhar. Isso na vida normal sua e na obra de Deus. Na obra de Deus é preciso trabalhar. A Bíblia fala que o campo está branco, está pronto, está precisando de trabalhadores para na obra de Deus. Então a única coisa que podemos falar para Deus é como Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta falou: Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto a trabalhar. Amém? Você pode dizer isso? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então oremos para que os nossos braços, os nossos trabalhos, né, a todo tempo esteja preparado para realizar a obra. Tamo junto. Outro dia eu estava vendo um vídeo que o pastor estava levantando o banco
E aí mostrando só o pastor. Aí ele levantou, vamos lá, vamos levantar o banco, mudar de lugar. Aí o pastor levantou, aí a câmera virou, só estava o pastor sozinho. Levantando o banco sozinho, só de um lado. Difícil, irmãos. A igreja precisa estar junto. A visão do pastor, a igreja para crescer precisa estar junto com a visão. Vamos abraçar a causa, abraçar o trabalho. E eu creio que Deus, aleluia, com essa atitude nossa como igreja de Deus, fará a obra crescer de uma forma extraordinária. Oremos para que as nossas mãos estejam preparadas. E eu tenho certeza, onde você colocar a sua mão, será abençoado. Abençoado será. Onde eu colocar a planta dos meus pés, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Daqui a pouco canto o hino completo. Ore para as suas pernas. Peça para que Deus dê força e vigor. Para que você possa correr com resistência a corrida que foi colocada diante de ti, sem cansar ou cair ao longo do caminho. Hebreus capítulo 12, vamos ler? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto também vós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse texto todo aqui é interessante. Se você ler esse capítulo todo, você vai ver a proposta que o escritor de Hebreus estava propondo. Correr uma carreira. Devemos imitar a Cristo, ser perseverante, não desanimar na beira do caminho, parar à beira do caminho, mas perseverar até o fim. Aliás, o Senhor Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Essa corrida não é aquela corrida de 50 metros, não, aquela que você corre, eles chamam de tiro, eles chamam, na Olimpíada, chamam de tiro, né? Você corre e fica com a língua para fora, porque corre muito, e aí cansa e para, aí não consegue correr mais, mas dá aquele tiro, né, de 50 metros, aí para, não aguenta. A caminhada cristã não é assim. A caminhada cristã e a corrida cristã é aquela maratona, né? Longa, é devagar e sempre, não pode parar. A nossa caminhada é longa, e nós precisamos acostumar com essa cadência, né? O tempo todo, correndo, para ti, para o alvo, aleluias, para a glória de Deus, alcançando vidas, esvaziando o inferno e enchendo o céu. Esta é a caminhada da igreja. Está disposto? Oremos para que a nossa mente, para que os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, braços e pernas possam estar perfeitamente, aleluias, sendo moldados à vontade de Deus, amém? Conduzidos por Deus. E para terminar, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos. O Senhor Jesus falou para os discípulos: que venha o teu reino. Ele falando isso, que venha o teu reino em nossa vida, ele queria dizer o seguinte: olha, na sua vida eu quero mostrar que o que você pensa, o que você vê, com o que você ouve, com aquilo que você fala, com o seu trabalho, eu quero mostrar o reino de Deus. Que venha o reino de Deus onde eu trabalho, as pessoas verem o reino de Deus no meu trabalho, na minha vida, o que eu falo, o que eu escuto. Mas aqui na igreja você escuta aquele louvor de adoração a Deus. Lá na sua casa você começa batidão, coloca no último volume, como é que chama o funkão da vida? Aí, poxa vida, irmãos, aqui na igreja você é santo, mas abre o sonzão da casa para escutar um funk da vida? Misericórdia. Coloca o louvor lá do Senhor, bem alto lá do seu lar.
Sua casa é bênção, sua casa tem que ser fonte de alegria. No seu vizinho tem que falar: nessa casa aí é diferente, nessa casa aí tem a unção de Deus, nessa casa aí tem glória. Verdade, a sua casa tem que ser bênção, as vizinhanças têm que ver a glória de Deus na sua casa. Só é possível se você deixar na sua oração: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Segundo, dá-nos hoje o pão de cada dia. Para terminar, irmãos, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o pão de cada dia que Jesus quer oferecer para nós é a sua palavra. É a sua palavra. O pão de cada dia que nós precisamos meditar e comer é a palavra. Preste bem atenção, você não pode viver sem muitos nutrientes na vida. Você não pode viver sem proteína, sem, o que mais? Vitamina. Recentemente comentei com as irmãs ontem, eu fiz um exame, vários exames, acho que foi quase 40 exames, que eu fiz depois da última cirurgia que eu fiz, e no exame constatou que eu estava deficiente ou faltando várias vitaminas, vitamina B12, vitamina D3, vitamina não sei o que, B não sei quanto tal, todas deficientes, quase todas deficientes. Aí eu falei: doutor, o que está acontecendo? Aí ele: isso aqui prova queda de cabelo, isso aqui, se você não repor, vai provocar várias coisas, insônia, depressão, tal, e são as vitaminas que você precisa repor. Na última cirurgia que eu fiz, eu perdi 12 quilos em 2 meses, porque a minha alimentação foi deficitária. E outra coisa, eu ainda estava tomando laxante 3 vezes por dia, laxante, e eu estava perdendo todo o nutriente. Tudo que eu comia, eu estava perdendo. Eu perdi 12 quilos em 2 meses. Aí o médico assustou: não, você vai ter que fazer exame para ver o que está deficiente em você. Estou tendo que repor vitamina B12, vitamina D3, vitamina B não sei quanto, é tanta vitamina que eu estou tendo que repor, porque eu estava deficitário dessa. E aí, são as doenças que vêm por falta de vitamina. Digo para você, trazendo isso para a vida espiritual: se nós pararmos de alimentar da palavra de Deus, nós também vamos ficar deficientes espiritualmente. Nós vamos perder, aleluia, a capacidade de pensar, raciocinar como Cristo pensa. Nós vamos parar de falar aquilo que Jesus fala. Nós vamos parar de ver aquilo que Deus vê, porque nós paramos de alimentar da palavra de Deus. Então, vamos ficar de pé e vamos fazer essa oração. Quero orar com você, essa oração da campanha. Essa campanha, caminhar juntos, né? Servir uns aos outros, em ações de graças e em oração. E essa oração que Jesus nos ensinou, não é uma oração somente para, esse aqui é um exemplo, só para ficar como exemplo. Não, é para praticar. Está nos confrontando a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de caminhar. Hoje somos nova criatura sou. Então precisamos mostrar Cristo em nós, em toda a nossa maneira de viver. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por tua palavra. Eu creio que o Espírito Santo falou em nosso coração, a começar na minha vida, Senhor. Eu preciso aprender a orar de uma forma, ó Deus, que o Senhor nos ensinou, da cabeça aos pés. Precisamos da presença do Senhor na mente, nos nossos olhos, em tudo que nós falamos, tudo que nós meditamos. O nosso coração precisa estar cheio da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e declaramos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a tua igreja, que possamos aprender a orar, não segundo a minha vontade, segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Ó Deus, aleluia, e coloca, Pai, um alerta em nossa vida.
Se nós começarmos a desviar, ao menos pensar em desviar, o Seu Espírito Santo venha nos alertar, Pai, aleluia, a corrigir aquilo que nós erramos. Que o Senhor perdoa, Pai, tudo que nós falamos, atos, pensamentos, palavras, gestos, que o Senhor venha nos perdoar em nome de Jesus, e que essa oração dominical, possamos, ó Deus, não somente falar, mas praticar em nome de Jesus, amém. Estende as suas mãos, que eu quero ministrar.